recibimos al doctor Gabriel Nacimiento para que nos ofrezca su hermosa sabiduría. Él nos presenta la ponencia contra la búsqueda de legitimidad en el portugués negro, percepciones de los estudiantes sobre el portugués, el racismo lingüístico y las ideologías lingüísticas en la lingüística brasileña. Gabriel Nacimiento es profesor asistente, profesor adjunto en la Universidad Federal del Sur de Bahía, Brasil. Recibió su PhD en estudios de idiomas de la Universidad de Sao Paulo y fue profesor visitante en la Universidad de Pensilvania. En el 2019 publicó Racismo lingüístico o subterráneos del lenguaje y de racismo, entre capítulos y artículos. Así que le damos la bienvenida a Gabriel. Muchas gracias por aceptar la invitación. Escuchamos atentamente. Aún no estamos escuchando, Gabriel. Está el micrófono apagado. Ahora sí, ahora sí. Perfectamente. Gracias, profesora Liliana. Estoy muy contento de quedar en este evento con mis colegas como profesor Fernando, profesor Zolan, y también profesora Irlanda. Y yo no hablo español bien, pero estoy muy nervioso de hablar español ahora, pero estoy contento de estar aquí convosco. Entonces, yo voy a hablar portugués. Entonces, si alguien tiver alguna duda, alguna cuestión, por favor, ustedes pueden hablar, pueden decir. Eu vou voltar a fazer os cumprimentos em português. Queria agradecer, em primeiro lugar, o convite, né, para me somar nesse evento, que eu pude acompanhar no dia de ontem, vi a programação, vi que é um evento de enorme interesse para a América Latina, direto desse país que nós temos bastante interesse e de parcerias, que é o Chile, e direto desse Centro de Educação Inclusiva. Queria agradecer ao professor Dr. Aldo pelo convite para estar aqui e me somar nesse lugar. Meu slide está em inglês porque eu não sabia em que língua eu vou apresentar, mas eu vou falar em português e nós, então, vamos usar o slide apenas como metáfora. Minha apresentação versa sobre a procura de um português que vem do corpo, de um pré-português que vem do corpo. Eu vou explicar o que é pré-português, mas vou falar também de educação linguística e dialogar com a fala tanto do professor Fernando quanto da professora Irlanda sobre aspectos apresentados por eles. E trazer aqui também, além da educação linguística, o português falado pelas comunidades afro-brasileiras, afro-de-africanas aqui. Para falar sobre isso, eu tenho que dizer de que lugar eu parto. Esta é a minha universidade, à esquerda aqui. Eu sou líder do grupo de pesquisa em linguagem e racismo, e essa pesquisa, esse trabalho, ele também tem, além do financiamento do CNPq, que é a nossa agência de financiamento brasileiro, uma das nossas duas principais agências nacionais, esse trabalho também tem financiamento do Center for Multilingualism and Diversity Research da Universidade do Western Cape, da África do Sul. E aqui eu também apresento dois dos meus filhos, que eu gosto muito de chamar de filhos, que são tanto o meu livro Racismo Linguístico, lançado em 2019, quanto também esse livro que eu estou lançando, que é um romance, lançando esse ano, né? Também é um romance linguístico, de certa forma. Bom, para falar do Brasil, a gente tem que começar a tratar de qual contexto, de qual país a gente está falando, né? O Brasil é um país, assim como o Fernando colocou muito bem, um dos últimos países a trazer a sua independência com um monarca, com um império, também foi o último país do Hemisfério Sul a acabar com a escravidão negreira. O último país da América do Sul, perdão, eu falei Hemisfério Sul,
mas a América do Sul acabar com a escravidão negreira. Isso depois de toda a América Latina, da América do Norte. E é um país onde você tem muitas contribuições efetivas trazidas por populações africanas, contribuições entre elas linguísticas. Essas contribuições linguísticas chegaram a bordo da influência que os povos majoritariamente banto, são povos de línguas banto, que vieram majoritariamente do atual território de Angola, que esses povos trouxeram ao Brasil ao terem sido trazidos forçadamente, onde eles foram obrigados a abandonar as suas terras, as suas etnias, né, como os ovimbundos, Bakongo e etc., para virem se somar ao trabalho forçado durante séculos aqui no Brasil. E isso faz com que o Brasil tenha uma das maiores populações negro-descendentes do planeta. Se somando na América Latina com outros lugares como Colômbia e Venezuela, a população brasileira também tem uma base importante indígena, mas hoje é composta por 52% de pessoas que se identificam preto-parda, black ou brown, em inglês, mas é preto-parda, black é uma palavra que geralmente une esse sentido, e também indígena, né? Ou seja, mais de 52%, na verdade, com a população indígena. Eu parto também do conceito do qual dialoga com a ideia de educação linguística, de português brasileiro, de línguas estrangeiras no Brasil, que é o conceito de racismo linguístico. Na verdade, eu defino racismo linguístico, inclusive há outros trabalhos no Hemisfério Norte tratando sobre racismo linguístico e de forma distinta. Eu defino o racismo linguístico como a racialização da linguagem. Mas esse ponto, ele, na verdade, traz a ideia de atos linguísticos que são, na verdade, impactados pelo racismo, né, de certa forma. Como, por exemplo, palavras que são proferidas quando uma pessoa racista chama uma pessoa negra, por exemplo, como é o caso do termo macaco, né? Na América Latina, especialmente nos países que têm presença negra na América Latina, a própria palavra negra, negro, é uma palavra utilizada de maneira racista. Essa palavra que foi, de certa forma, ressignificada no Brasil, ela guarda uma conotação mais racista ainda em alguns países como Colômbia e Venezuela, por exemplo, né? Também palavras e expressões que são implicitamente usadas, que carregam uma história de racialização nelas, né? Racialização é o ato de transformar algo em uma raça, né? No mundo colonial, isso se deu de várias formas. A principal delas é pela nomeação. A nomeação não é um ato apenas de nomenclatura. A nomeação é um ato pelo qual o colonizador, relembrando aqui, inclusive, várias ponderações, mas eu relembraria inicialmente Walter Mignolo, né, falando sobre as histórias locais e fluxos globais. Eu lembraria também aqui, obviamente, Glória Ansaldúa, e eu, por que não, lembraria o linguista do Zimbábue, Simpson Maconie. E eu lembraria, de maneira importante, isso para dizer que um dos aspectos coloniais é o aspecto pelo qual a nomeação é utilizada como uma forma de racialização. Isso porque não há possibilidade fonocêntrica, em línguas africanas, sobretudo, de existir uma significação correspondente a negro no mundo pré-colonial. Isso significa que o negro é uma criação moderna, é uma criação pós-colonial, ou seja, a partir do momento não que a colônia acabe, mas em que há um engendramento e sofisticação dos conceitos da colônia. Em primeiro lugar, é preciso dizer que o racismo não é uma criação do contato. O racismo é uma criação do próprio mundo branco, na sua loucura de uniformidade e uniformização, já na Idade Média. Vários estudiosos, como Cedric Robinson ou também o cubano Carlos Moore, têm demonstrado amplamente de que o negro foi usado como uma espécie de metáfora colonial do racista, que desde a Idade Média europeia se dividia em grupos raciais. Os grupos raciais
brancos, né, majoritariamente brancos, não podiam ser chamados de branquitude, que é um conceito que nós utilizamos hoje para pensar a relação do branco com o poder. Mas, como grupos raciais que eram organizados e organizadamente eram, obviamente, grupos de tensões na Europa. Com a escravidão negreira, ou seja, com a passagem de um formato de escravidão antiga para a escravidão atlântica, essa escravidão se tornou muito mais do que uma escravidão de guerra. Ela se tornou um grande negócio europeu no continente africano. Não só no continente africano, como sabemos, mas na própria Índia, nas próprias Índias, a partir da influência da companhia de colonização inglesa. Isso acontece e leva, talvez, um número que jamais vai se repetir na história da humanidade, como tal, que é o número de quase 12 milhões de pessoas transpostas com um êxodo forçado de um território para a servidão escravista comercial, colonial nas Américas. Isso faz com que a gente pense e repense o nosso lugar aqui, né? Então, eu queria pensar algumas coisas com vocês. Em primeiro lugar, pensar a ideia de língua como invenção, estabelecer o aspecto que nos diz como linguistas que, enquanto a gente se pauta numa sociolinguística variacionista e, portanto, na ideia de língua com fronteiras, nós não somos críticos em relação às línguas. Nós passamos a contabilizar línguas como se elas fossem artefatos com os quais podemos contar, contabilizar, e nós somos, mais uma vez, coloniais. Continuando a ideia de uma crítica à ideia de língua como invenção, é preciso dizer que línguas são entidades pelas quais nós passamos a olhar a vida e, portanto, são invenções. Mas invenções de que forma? Invenção significa que elas não existem enquanto tal. Invenção significa que as línguas existem enquanto metáforas, metáforas coloniais. Todas as línguas modernas, todas as línguas ocidentais, especialmente as línguas europeias, são línguas que são inventadas pelo aparelhamento moderno colonial. A ideia de invenção que nós estamos bebendo aqui, obviamente, vem de estudiosos como o próprio Mbembe e o professor e filósofo Mudimbe, sobre a invenção da África e das tradições africanas. Mas também na ideia de que a própria linguística tem servido a um papel colonial. Por exemplo, a ideia de planejamento linguístico e políticas linguísticas que foi, de certa forma, trazida pelos próprios estudiosos europeus. É importante dizer, em primeiro lugar, de que lugar nós falamos. Todas as línguas chamadas de línguas a partir da passagem da branquitude, de um branco da Idade Média para uma branquitude moderna, essas línguas passam a ter esses nomes por causa dos europeus, inclusive as próprias línguas pré-coloniais africanas, que hoje dão os nomes. Isso traz a ideia de Fanon de que a língua é uma invenção como se fosse uma zona do não ser. Fanon chamou de zona do ser e de zona do não ser para especificar um lugar em que os negros, especialmente das Antilhas, de onde ele falava, eram impostos a eles um lugar de não ser, de não existência. Por isso, não é possível ler as pessoas negras a partir das correntes de humanismo, de humanização, e, portanto, as correntes que são correntes, de certa forma, muito avançadas e críticas, entre elas, várias das filosofias críticas europeias, até muitas das filosofias latino-americanas, como a própria filosofia da educação e a educação popular. Seria muito difícil ler, porque nós precisaríamos pensar na dificuldade que é transpor um pensamento crítico para uma ideia de crítica ao humanismo. Nós precisamos não humanizar as coisas, mas destruir todo o aparelhamento humanista que é racista. O humanismo, por si só, pode ser uma agenda política no exercício democrático, mas é preciso que nós ataquemos ele, porque ele traz sempre consigo teorias liberais. Então, eu penso língua como uma zona inventada de não ser para as pessoas negras em especial. Isso me traz ao trabalho de Chris Stroud, de Quentin Williams
e também de Craig sobre uma crítica à ideia de direitos humanos, direitos linguísticos, direitos linguísticos, né? Direitos humanos linguísticos, né? Que é o Linguistic Human Rights. Por quê? Porque essa ideia é cunhada, sobretudo no hemisfério norte, para pensar uma ideia de tolerância linguística. Eu não sou a favor de uma ideia de tolerância linguística, porque ela traz consigo a ideia do privilégio de quem tem a tolerância. Ela deixa intocável aquele que é pensado como normativo e padrão. Ela passa a repensar, então, que o que não é língua é uma sublíngua, o que não é língua é uma semilíngua, o que não é língua é um crioulo, o que não é crioulo é um pidgin. O meu trabalho de hoje, na verdade, é uma tentativa crítica nessa direção. Obviamente, não vai dar tempo para eu explorar várias das coisas, mas eu quero pensar primeiro o questionamento de palavras coloniais, e eu quero partir diretamente para a ideia de que o próprio nome negro ele traz consigo o arquétipo de disputa das próprias populações negras. Eu trago dois exemplos iniciais, um dos Estados Unidos e do Brasil, onde nos Estados Unidos o negro é uma palavra chamada de N-word. No Brasil, a palavra negro é uma palavra que acabou sendo acoplada, trazida pelas próprias populações negras em manifestações como o negro fugido, que seria em inglês de runaway nigger, na Bahia, né, em Acupe, na Bahia. Isso traz a ideia de que não existe um conceito de negro universal, mas uma disputa do próprio termo negro latino-americano. Eu quero partir diretamente para a crítica à sociolinguística brasileira, porque eu quero trazer a ideia, em primeiro lugar, de percepção versus realidade, né? De que lugar eu parto como pesquisador neste momento para conversar com vocês? De um país onde as principais tendências da linguística, de uma só forma de sociolinguística, que é a sociolinguística variacionista, quando há várias, traz a ideia de um português que se desenvolveu como não controlado, uma transmissão irregular, como é chamada em português, a ideia de uma transmissão que não tem lógica, né, no sentido de que essa transmissão ela deixa de algum momento de ter lógica e nexo com o próprio português de Portugal, e a ideia de que os pidgins, que geralmente são formas observáveis de relações com línguas, eles não se tornaram crioulos do Brasil. Crioulo, para quem não sabe, é o resultado entre duas línguas em contato. Bom, eu estou aqui para criticar essa visão, porque eu estou aqui para apresentar a ideia do que eu estou chamando de pré-tuguês. Para partir para a ideia de pré-tuguês, eu tenho que primeiro desconstruir a ideia de que o Brasil é um país monolíngue. O Brasil é um país marcado por mais de 190 línguas, especialmente línguas indígenas, e, portanto, temos que combater o que a gente chama de monoglossic ideologies, que são ideologias monoglossicas, que trazem a ideia do monolinguismo e impõem um só monolinguismo, seja do espanhol, do inglês, do português, de várias línguas. Em segundo lugar, precisamos combater a ideia de que o Brasil ele tem ele fala uma variação do português de Portugal, né? O Brasil fala uma língua que a gente pode chamar de várias línguas, e a língua que eu estou defendendo aqui, ser a língua, é o português. Eu estou, na verdade, estabelecendo esse nexo de contato para pensar o português a partir de falantes banto, especialmente no século XVII, na Bahia. E para pensar nessa questão, se há só um tipo de português, é preciso combater a ideia do filólogo racista brasileiro Serafim da Silva Neto, que insistia que não houve um crioulo no Brasil porque as populações africanas eram muito inferiores para gerarem um crioulo. Por isso a minha crítica à ideia de legitimidade. É preciso dizer que, embora não se diga que não há crioulos, nós não estamos aqui para afirmar a existência de crioulos, mas a ideia de que muito mais importante do que afirmar um crioulo, afirmar que, já que nós não estamos contando línguas, as línguas existem através da corporificação dos seus falantes. Então, é preciso dizer que a ideia de legitimidade de boa parte da sociolinguística brasileira, especial a sociolinguística variacionista, que tenta fazer uma espécie de retrato histórico, de ponto de vista de uma linguística histórica vista a partir da sociolinguística, ela tem uma lente racista quando ela procura a ideia de legitimidade entre pessoas de origem africanas cuja memória temporal
foi brutalmente atacada e também apagada da mentalidade da vida de resistência dessas pessoas. Ou seja, é preciso sair da lente da ideia de uma identidade nacional na linguagem e partir para a ideia de uma visão que seja muito mais do ponto de vista de uma comunidade de falantes ou comunidade linguística. Porque a percepção de uma ideia de uma comunidade que se pensa em língua antes de uma comunidade, ela traz perspectivas onde nós passamos a inventar, imaginar línguas sem falantes. Ainda que nós imaginemos os falantes, nós passamos a pensar nós mesmos pelos falantes, como se fôssemos nós, deuses e deusas, pensando línguas. É preciso ir a campo, então, e negociar, para finalizar, com vários recortes linguísticos que nós temos trabalhado. A ideia de ideologias linguísticas é importante, a ideia de percepção dos próprios falantes, com a qual eu dialogo nesse momento. Por isso, o português, na verdade, a ideia de um português afro-brasileiro é o nome que a gente dá não a uma variante do português brasileiro, mas a uma tecnologia pela qual a maioria dos brasileiros se comunica. Não só os brasileiros negros, inclusive. Quem falou primeiro de português foi a antropóloga Lélia Gonzalez, que usou o termo para nomear práticas linguísticas de comunidades afro-brasileiras. Eu termino a minha interlocução pensando que o português é sim uma tecnologia que permite criolizar um português, do ponto de vista não de uma criolização como uma full-fledged language, ou seja, uma língua encorpada de aspectos supostamente de uma língua total, porque nós não estamos aqui contando língua, mas de uma perspectiva que combata a ideia de racismo linguístico, do apagamento histórico a que essas populações foram submetidas. Para finalizar nosso bate-papo, eu quero deixa eu passar aqui. Eu quero dizer que, no diálogo com os estudantes, vários estudantes entenderam, por exemplo, que o português é perceptível por uma perspectiva de ausência, de apagamento. Né? E eu não vai dar para trazer esses dados, mas eu quero concluir dizendo que é preciso trabalhar a reinvenção de línguas pelas comunidades afro-brasileiras e também considerá-las dentro dos estudos linguísticos. Acabo, então, pela defesa do português do corpo, do português visto através da perspectiva decolonial, de trazer os corpos de volta, como a tecnologia que os brasileiros usam para falar português, e também recuperado nos próprios nexos ancestrais. Agradeço a oportunidade e estou aqui à disposição.